Fala galera, mais uma vez estamos aqui com o nosso Tribocast, mais uma vez, né? E já estamos aqui com os nossos convidados, né? Hoje a gente tem nosso convidado, Pastor Everson, também nosso comentarista, Neto. E antes de tudo, pessoal, queria falar para vocês que a tribo tá vindo aí com o seu evento que chama Intercélula, que já foi falado aqui no Tribocast. Então, dia 7 de setembro, a partir das 15 horas, aqui mesmo na igreja. Qualquer dúvida, procure o seu líder de célula, tá? E já clica no botãozinho aqui de curtir, de comentar, comente bastante. Inclusive, esse episódio de hoje, ele foi formado a partir de perguntas enviadas por vocês aí de casa. Então, nosso episódio de hoje vai ser pautado com relação às perguntas que foram enviadas aqui para o nosso entrevistado de hoje, né? Que é o Pastor Everson, né? Bem-vindo, Pastor Everson, aqui. Esse aqui é o nosso Tribocast. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria, um desafio, uma honra, um misto aí de experiência, né? Misto de emoções. De poder estar aqui com vocês e desejamos aí que seja uma bênção, né? Que tudo que a gente falar aqui possa ser para edificação de todos, né? Amém. Estamos aqui também com o nosso irmão Neto. Obrigado, Neto, também por ter vindo aqui, viu? Que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Aqui vai ser muito bom, muito bacana. Eu gosto muito da movimentação da tribo. Fico muito feliz com essa movimentação que vocês fazem aí na igreja. Muito bom. O Neto é um dos nossos anciões da tribo, né? No último episódio trouxemos aqui o nosso pajé da tribo. Então, acima do pajé eu não sei o que é, mas aqui a gente tá com Vamos descobrir. o líder do pajé, o xamã do pajé. E é isso. Então, pastor, como eu falei, né, a gente tem aqui uma série de perguntas aí enviadas pelo público, né, pelas pessoas que nos assistem. Mas antes disso, a gente percebe, né, quando a gente chega na igreja, a gente percebe que se fala muito em discipulado, né? Aqui você vira e mexe, alguém fala, e aí, você já tem um discipulador, né? Uhum. Então, hoje é muito claro, né, essa visão aí de discipulado, né? Mas como que foi essa implementação aí, inicialmente, do discipulado aqui na Igreja Metodista em Palmas? Então, vamos lá. Eu quando cheguei em Palmas para pastorear a igreja metodista, eu não conhecia a visão do discipulado como a gente está conhecendo, né, aprendendo ainda hoje. Eu tinha tido experiências de discipulado na minha igreja local, quando eu me converti, quando eu fui cuidado, mas ainda era uma coisa assim, sem muito instrumento, né, sem muita instrumentalização. Muita gente não conhecia o direito o que era o discipulado. Mas mesmo assim, naquele fogo da conversão, né, do ardor ali de conhecer Jesus, a gente foi também discipulando, cuidando de pessoas que a gente evangelizou e vivemos experiências de discipulado sem saber direito que aquilo ali era o discipulado. E aí então a gente chegou, né, a gente chega em Palmas muitos anos depois, como pastor, mas sem ter esse conhecimento, embora seja pouco, mas sem ter esse pouco conhecimento que a gente tem hoje. E não era a intenção da gente, quando chegou, trazer ou implantar o discipulado na igreja local, né? O discipulado meio que caiu de paraquedas, assim, porque a intenção minha era fazer com que a igreja conhecesse o encontro com Deus, que foi um encontro onde, lá no Rio Grande do Sul ainda, né, eu tive a minha vida de fé, espiritualidade renovada através do encontro com Deus. E aí, indo atrás de quem tinha o contato com, né, pastores que trabalhavam com o encontro com Deus próximo daqui de Palmas, através disso a gente conheceu a visão do discipulado. A visão do discipulado chegou, né, como, vamos dizer assim, como um presente a mais para a gente que estava querendo buscar o encontro com Deus. Foi mais ou menos assim que a gente teve o contato com essa visão do discipulado, que a gente passou depois a conhecer um pouquinho e passamos a experimentar e a implantar aqui na Igreja Metodista em Palmas. O pastor falou de encontro com Deus, né, Neto? Encontro com Deus
é tremendo, né? Não tem outra palavra para descrever. Não tenho. Realmente o encontro com Deus é que traz e abre esse viés, né? Que abriu esse viés, como o pastor falou, para todo esse processo discipulado. Mas eu me lembro muito bem quando o pastor chegou, né, e começou a implantar. Inclusive já tem até uns vídeos interessantes aí, né, da igreja, há alguns anos atrás, né, pessoal, naquela entrada lá do último culto do encontro com Deus, né, pastor? Muito, muito bom relembrar aquilo ali. E o encontro ele traz, né, essa visão do discipulado para a igreja, e foi bem aos poucos, né? Quando a gente começou a implantar, o pastor começou a implantar as células, né? Acho que o encontro ele começou a trazer esse norte, né? Discipulado, depois visão em célula, e essa coisa que a gente vive hoje, né? Tenta viver, né? Tenta vivenciar. Muito bom. Para você ainda que não viu, a gente tem aqui também uma sequência de vídeos, né, de entrevistas, só falando sobre encontro com Deus. Para você que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, ainda não sabe o que é encontro com Deus, volta aí uns vídeos atrás que a gente tem uma sequência só para esse evento que a gente tem aqui na igreja. Mas voltando para o discipulado, né, pastor? Assim que o senhor chegou, né, o senhor recebeu esse presente aí, né, de implementar o discipulado aqui na igreja local. E quais foram as consequências, assim, de imediato, né? As consequências, assim, dessa decisão a curto prazo para a igreja, para aquelas pessoas que já estavam aqui. Neto já estava aqui, né? Já estávamos aqui já. Então, a gente, quando nós começamos a buscar um pouco o discipulado, a aprender, né, e com orientação, né, de pastores, pessoal que nos deu suporte, né? Então a gente foi seguindo essas orientações e a gente foi implantando devagarinho na vida da igreja através, vamos dizer assim, de um grupo, né, que foi aquela célula matriz, né, aquele grupo piloto. Então nós não passamos a visão de início para toda a igreja, mas com orientação a gente foi separando primeiro os primeiros irmãos que foram tendo também a oportunidade de conhecer um pouco mais, e a partir daí a gente implantou a nossa primeira escola de líder na época, que era para a gente estudar, debater, passar a ideia para a igreja, né? A passar os conceitos bíblicos dessa visão. Então a gente foi trabalhando dessa forma, com orientação, com estudo da palavra, passando a visão para a vida da igreja. E as consequências disso, nós tivemos algumas consequências, né? Alguns irmãos que estranharam, né, de começo, porque sempre quando você tem algo novo, algo diferente, algo que a igreja não conhecia, então alguns irmãos estranharam, e ao mesmo tempo alguns irmãos, né, já amaram, já se entusiasmaram, né, porque também haviam irmãos que desejavam algo diferente, né, que queriam algo mais, que precisavam também de um renovo. Então a gente teve várias consequências imediatas, né, desde o estranhamento de alguns, o entusiasmo de outros, alguns que ficaram mais assim, vamos ver, né, no que isso vai dar, vamos observar, né, e que alguns não entraram de cabeça no começo, mas também não atrapalharam. Então foi um misto assim, né, de experiências, de consequências no começo, mas eu poderia resumir dizendo que a gente já começou a ter bons resultados à medida que a gente começou a implantar a visão do discipulado. Alguns resultados positivos já foram assim acontecendo meio que de imediato, e foi o que ajudou no processo de implantação do discipulado na vida da igreja. Os resultados que foram acontecendo imediatamente já nos ajudaram bastante. Neto fez parte de qual grupo aí, Neto? Da galera que ficou assim mais pé atrás, que abraçou? Eu fiquei mais de fora, porque na época que o pastor começou a implementar isso daí, né, eu não tinha uma vida mais ativa dentro da igreja, né? A gente passou por um processo ali na infância dos meninos ali muito difícil. O pastor até teve a oportunidade de acompanhar, né? E a igreja vivia um contexto também complicado, né? Não foram as pessoas
não foram todos que abraçaram, né? E a gente acabou que ficamos meio sem saber, alheios, né, ao processo, né? A gente nem sabia que o processo estava existindo, assim, visualizava algumas coisas, mas não entendia de certo modo. Eu, por exemplo, eu não fiz parte, né, da primeira leva de encontro com Deus. O pastor levou, acho que os primeiros foram o pessoal que estava mais frequente na igreja. A gente teve esse período aí de não estar tão participativo na vida da igreja, no início do ministério do pastor, principalmente. Eu lembro que foram 2 carros que a gente Em Brasília, reuniu um né? grupo de 9 irmãos, se eu não me engano, 9 irmãos em 2 carros, e a gente foi para Brasília, onde foi o meu primeiro encontro para trabalhar e o primeiro encontro da galera que foi aqui para ser ministrado. Muito bom. Então, pessoal, agora a gente vai para as perguntas enviadas aí por vocês. Se você também quer fazer parte aí fazer parte aqui do roteiro com a gente, né? Ajudar a montar esse roteiro, fique ligado no nosso Instagram da tribo aí, que a gente vai estar sempre postando atualizações. Então, pastor, agora a pergunta da galera, viu? Eu já não tenho mais nada a ver com isso aqui. Eita, vamos ver aí o que o Vamos pessoal para a tá... primeira pergunta. A Cir Barbosa está perguntando o seguinte: por que o senhor escolheu a metodista? Aí ela completa: abraço, pastor. Sua sabedoria é inspiradora. Nosso Deus. Um abraço para você também. Então, eu sou metodista, vamos dizer assim, desde nascimento, né? A minha família sempre foi metodista. A igreja metodista sempre foi a igreja de boa parte da minha família, por parte da minha mãe, né? O meu avô já era um líder na igreja metodista lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Santo Ângelo, onde eu tive ali as minhas primeiras experiências, né, com Deus. Então, não poderia ter sido, né, de repente, em outra igreja, porque já era a igreja da minha família. Eu fui criado e levado na escola dominical quando criança, né? Toda a minha família participava da vida da igreja. Minha mãe era uma líder atuante na igreja metodista. E lá eu tive a minha experiência de conversão mesmo, né? Tivemos contato também com outras igrejas, né? Quase fui para um seminário batista, quando eu senti ali o chamado pastoral. Nós chegamos a cogitar a possibilidade de estudar no seminário batista na região lá, né, da onde a gente morava, mas aí a gente acabou optando pela Faculdade de Teologia em São Bernardo do Campo, que é a nossa faculdade metodista, né? Teve como, né? O coração aquecido falou mais alto. Falou mais alto, né? O seminário seria também um ótimo caminho, com certeza, mas, né, eu acredito que Deus já estava direcionando todas as coisas. Então, não sei dizer se eu escolhi a igreja metodista, né, ou se a igreja metodista escolheu a gente. A minha família sempre teve essa história com a igreja metodista, e a gente está aí até hoje, né, servindo a Deus nessa igreja que a gente ama. Que lindo. A gente também ama o senhor. Então, o João Galvão pergunta o seguinte: como foi a sua chegada aqui em Palmas? E eu acho que essa segunda parte é o que todo mundo teme, né? Como foi a adaptação ao clima e principalmente a metodista, né? Uhum. Bom, a chegada aqui em Palmas foi meio assim. Já de começo a gente já deixou os cobertores, os casacos, né? Tudo lá no Rio Grande do Sul. Porque o pessoal falou da temperatura, né? E a gente, nós estudamos, eu e minha esposa, né? A gente estudou em São Paulo, no período ali de 4 anos da faculdade. Retornamos para o Rio Grande do Sul, né? Que era a minha origem. E ali a gente ficou 5 anos no Rio Grande do Sul, até acontecer a nossa vinda para Palmas. Então a gente estava 5 anos no Rio Grande do Sul, ou seja, passando ali 5 invernos, né? Depois de ter ido para São Paulo. E a gente, quando se depara com a ideia de morar em Palmas, Tocantins, né? Já rapidamente a gente fica sabendo, né, que é um lugar quente. Então, assim,
os cobertores, casaco. Minha esposa teve que deixar algumas botas de couro que ela tinha, que ela gostava muito. Então já a chegada já tem a ver com a nossa saída, e a saída já é assim, né? Experimentando coisa nova, aquilo que a gente estava acostumado a viver, né? Em termos de temperatura, uma grande diferença aí já começou a acontecer, né? E aí chegando aqui em Palmas, um mundo diferente, né? Um mundo diferente, comida, a gente gostou de algumas coisas, Outras não. outras a gente ainda está tentando, né? Falta de vontade não, O coentro, né? né, ali. O coentro tá difícil, né? O coentro tá difícil, o piqui eu já desisti, né? Mas seguimos firme aí no cupuaçu, no açaí, No cuscuz. no cuscuz também. O cuscuz está no meio do caminho ali, né? Então a nossa chegada em Palmas foi desafiadora, né? A gente do Rio Grande do Sul ir vir para um estado do norte com uma cultura totalmente diferente, com um povo que a gente não conhece, tudo bem diferente do que a gente estava acostumado. Então, foi uma experiência. Chegamos aqui, aquele calor, eu não dirigia, então a gente precisou do apoio dos irmãos, né? O Neto, quantas vezes, né, deu carona aí nesse período, né, Neto? Terminava o culto, até para vir para a igreja. Neto e outros irmãos, né, nos ajudaram. Alonso, Irmã Jô, muita gente, muita gente. Não vou nem falar nome mas muita gente ajudava a gente. Alguns iam para o mercado e falavam assim: pastor, o senhor precisa fazer compra, estou indo no mercado. E a gente aproveitava e ia junto no mercado. Mas teve dias também que a gente precisou caminhar bastante no calor mesmo, porque eu não dirigia, às vezes os irmãos também não podiam e a gente tinha que se virar, né? Então foram 45 dias que eu andava bastante a pé aqui em Palmas. Pegava ônibus, mas é meio difícil na época pegar ônibus aqui. Acho que até hoje é um pouco também, né? Quem precisa pegar ônibus aí sabe da luta que é. Até a gente conseguir fazer a carteira de motorista, comecei a dirigir em Palmas, né? Então, muitas experiências, muitas coisas diferentes, né? A nossa chegada em Palmas foi assim, né? De conhecer muita coisa nova, né? Apesar de vir para uma igreja, né? Que é a nossa igreja metodista, mas chegar aqui, encontrar uma realidade diferente, um povo diferente, enfim, um clima totalmente diferente. Clima, né? O pessoal ficava preocupado mesmo pelo fato da gente ser gaúcho, né? O pessoal perguntava: pastor, como é que vocês estão? Vocês estão se adaptando? E a gente sentia que o pessoal se preocupava bastante com essa questão. Eu acho que havia um certo temor, um certo medo do pessoal, assim, eles vão desistir, eles vão voltar para o sul, eles não vão aguentar esse calor, né? E eu falava assim: gente, eu saí de uma realidade muito complicada, não vai ser qualquer calorzinho de 40 graus que vai fazer a gente voltar. Então, o que ajudou muito a nossa adaptação em Palmas também foi a situação que a gente teve antes, que era uma situação muito difícil. Quando a gente passa por uma situação muito difícil, dependendo aonde a gente for e os problemas que se levantarem ali, a gente às vezes tem mais estrutura para poder enfrentar. Foi o que aconteceu quando a gente chegou em Palmas. Algumas dificuldades se levantavam, mas a gente estava com a graça de Deus, com força renovada e estamos aí. E nessa época a igreja também não tinha ar-condicionado, né, professor? A igreja não tinha ar-condicionado, um calor, né? Bancos não tinham acolchoado. Não, era difícil, missão, né? né? Assim, bastante coisa era desafiador, né? Ainda é, mas quando a gente chegou, algumas coisas. Mas o fato da gente estar vindo também, né? E perceber algumas coisas logo de cara quando a gente chegou, então a gente foi implementando algumas pequenas mudanças e as pessoas também foram gostando, né? A questão do ar-condicionado, o conforto nos bancos da igreja, então isso tudo ajudou, né? Isso tudo ajudou. Algumas dificuldades acabaram ajudando porque a gente ajudou a solucionar, ajudou a melhorar, então até das dificuldades a gente conseguiu também tirar coisas boas, né? Maravilha. Uma outra pergunta aqui, pastor. O Diego Nardes pergunta o seguinte: como é o processo da escolha da palavra?
como confirmar, como que o senhor confirma se a mensagem que é Deus que quer falar, né? Uhum. Como é esse processo da escolha da palavra e como que o senhor faz a confirmação que é Deus que quer falar, né? Essa palavra mesmo. Olha, essa é uma questão, essa é uma situação meio curiosa, meio doida, meio, né? Por quê? Já quando eu fui para a faculdade, quando eu me converti, eu tinha um processo ali de levava 15 dias para preparar uma pregação, tranquilamente. Estudava muito, estudava pra caramba antes de fazer uma ministração em algum culto, né? Estudava muito e geralmente eu escolhia um tema relevante, né? Eu orava, pedia direção, escolhia um tema que eu achava importante, estudava em cima disso e me preparava para isso. E foi assim durante muitos anos. Mas eu fui e tenho, né, aprendido, eu fui aprendendo e tenho aprendido. Eu fui aprendendo a entender uma maneira em que eu sinto que Deus fala comigo, né? A Bíblia fala que Deus fala de muitas maneiras, né? Cada um de nós, a gente vai aprendendo a ouvir a Deus de uma maneira, né? Através de uma relação de intimidade, de proximidade. Com alguns Deus fala com sonho, outros Deus fala através da Bíblia, outros já sentem mais Deus através de sinais, enfim. Tem gente que Deus fala muito através dos salmos, né? E eu fui aprendendo a receber direção de Deus fazendo uma coisa muito simples, que algumas pessoas até às vezes acham meio perigoso, até eu mesmo acho perigoso. Que é assim, quando eu vou procurar uma ministração, quando eu vou me preparar para fazer uma ministração, eu passo mais ou menos um tempo de 1 hora de oração e adoração, louvor, né? E depois dessa 1 hora eu faço uma oração e eu peço então, Senhor, me dá a mensagem que o Senhor quer levar para a igreja. A minha oração é essa, né? E aí então eu abro a Bíblia, né? E aonde eu abro, aonde os meus olhos ali se direcionam naquele texto, naquele versículo, eu vou fazer a leitura, né? E às vezes, quando eu vou fazendo a leitura, eu já percebo que ali tem uma mensagem para aquele culto, né? Como que eu tenho essa confirmação, né? Isso não há uma resposta objetiva. Isso é um conteúdo muito subjetivo. Tem vezes que essa confirmação eu tenho quando eu estou lendo o texto e as ideias começam a surgir na minha mente. E eu percebo que não são simplesmente ideias minhas, né? Às vezes uma letra, uma palavra, na verdade, uma palavra se destaca no meio do texto e eu começo a ter lembranças de outros versículos que têm aquela palavra. Então eu vou tendo esse tipo de entendimento. Eu acho que, né, o Espírito Santo está aqui me conduzindo. E em oração, às vezes acontece de o ministrante do louvor ou alguma música do louvor ser exatamente no mesmo tema daquilo que eu preparei. E parece que foi combinado, né? Tem gente que acha que é combinado. A primeira semana que eu vim aqui, primeiro mês, fui na célula uma palavra. Vim no culto, no louvor, a mesma coisa. O pastor veio falar a mesma coisa. Aí eu cheguei no João Pedro e falei, cara, vocês combinam assim alguma coisa? Porque tava tudo muito encaixando, sabe? Então já aconteceu isso, de às vezes chegar no meio do culto, ou às vezes a última ministração, aquela antes da pregação, e o louvor, ou o próprio ministrante usar expressões que são expressões que eu preparei para a pregação. E aí ali aquilo vai me dando confirmação de que realmente essa mensagem é para ser ministrada. E assim, só que isso e é importante isso que eu vou falar agora. Isso é resultado de alguns anos em que eu faço isso. Alguns anos em que, em oração, eu fui aprendendo
a ter direção de Deus, a entender. Não é fácil, não é sempre, mas acontece. Às vezes eu fazer uma pergunta para o Senhor, né, quando eu estou precisando de uma direção, e eu ir para a palavra e a palavra me responder. Por exemplo, teve uma vez que a gente estava, uma grande dúvida na liderança da igreja se a gente ia fazer um encontro com Deus. Antes no primeiro semestre, Ou no segundo. você lembra, Neto? Ou no segundo semestre. E nós estávamos num impasse, né? Vamos fazer um encontro com Deus agora ou vamos deixar para o segundo semestre? E naquele impasse e as nossas reuniões, a gente não conseguia chegar numa... E aí teve um dia que eu fui orar e eu pedi um sinal para o Senhor. Eu disse, Deus, eu vou abrir a tua palavra, né? Se a tua palavra, o versículo que eu abri, se esse versículo falar, tiver nesse versículo palavras como depois, amanhã, posteriormente, ou seja, palavras que indicam um tempo no futuro, eu vou entender que é para a gente fazer esse encontro só no segundo semestre. Agora, se o texto que eu ler, esse versículo tiver palavras como hoje, agora, né? Coisas que indicam um movimento imediato, eu vou entender que é para a gente fazer esse encontro nesse semestre que a gente está. E quando eu abro a Bíblia, né, eu não me lembro agora onde, me vem um versículo, e nesse versículo haviam 2 ou 3 palavras, né, fazendo menção, se eu não me engano, era o segundo semestre, eu acho. E aí, então, eu cheguei na reunião, falei, gente, tive uma direção de Deus, que é para a gente fazer um encontro com Deus nesse tempo. E a gente, então, seguiu e foi uma grande bênção. Foi uma grande bênção. Então, a gente vai aprendendo, né? Eu estou aprendendo, mas já faz alguns anos que eu faço isso. E já teve vezes de eu ir pregar sem ter tanta confirmação assim. Já teve, né? E, às vezes, a própria confirmação vir depois do culto, quando alguém, às vezes, chega e fala, pastor, o senhor falou tudo que eu estou vivendo. Então, às vezes, a confirmação vem depois também, nem sempre vem antes. Acontece. E aí a gente vai na confiança de que Deus está na direção. Acontece também, eu não sei, né? Ministrei poucas vezes na célula, né? O Neto aqui também tem propriedade para falar isso. Mas assim quando a gente está começando a ministrar, né? A gente depois, mesmo depois de ter levado a palavra, a gente fica naquela, será se era isso mesmo que era para ter falo? O senhor também fica nessa dúvida, assim, às vezes? Fico, acontece direto mesmo, direto a gente fica. Mas é interessante, né? Quando a gente se envolve com Deus, quando a gente se envolve com a palavra, o Espírito Santo ele sempre vai dar um sinalzinho, uma resposta, uma direção que vai deixar a gente em paz, que a gente vai entender que era para ser daquele jeito mesmo, né? Deus sempre vai deixar a gente com uma direção, uma palavra, um sinal, uma resposta. Isso sempre vai acontecer. Às vezes não vem na hora que a gente quer. Já, como eu falei, já teve vezes de eu ir pregar e eu perguntar mesmo, Senhor, mas antes mesmo, Senhor, mas é isso mesmo? E já teve vezes de eu dizer, Senhor, eu por mim não pregaria essa palavra, por mim. Eu não pregaria esse tema, eu não tocaria nesse assunto, né? Mas eu estou entendendo que o Senhor está me dando essa direção, então eu peço a tua bênção, eu peço a tua graça. E já teve vezes de eu pregar, e não foi uma nem duas, não. É um assunto ou um tema que eu não abordaria, que não faria parte do meu desejo, né? Da minha escolha. Mas a gente tem procurado se submeter, né? Em oração, porque a gente entende que Deus é o Senhor, né? Da igreja. Ele tem uma palavra, ele tem um recado para a igreja dele. E é nosso trabalho, nosso desafio, nosso desejo é tentar estar em sintonia com o Senhor, para ouvir, para receber. Não quer dizer que a gente não possa preparar uma mensagem ou escolher um tema, né? Cada um vai encontrando a sua maneira. Eu tenho tentado encontrar a minha maneira e fico mais à vontade para entender a direção de Deus dessa forma. Eu sinto mais alegria em receber a direção dele dessa maneira do que eu mesmo escolher um assunto e falar dele. Pois eu acho que é bom deixar claro também, né, pro pessoal aí que tá assistindo, que isso não é uma receita de bolo, né, Neto? Também. Não, de forma O alguma. pastor tem a forma dele, tem a maneira dele, Sim. né, de receber as confirmações.
Tu também tem as tuas, né? Tenho, mas eu tenho uma história interessante, né? Eu vivenciei essa prática do pastor alguns anos atrás, no meu momento de conversão, mas eu vivenciei com o próprio pastor numa reunião que a gente teve aqui, né? Ele ia se reunir com um varão, né? E ele abriu a Bíblia antes, né? E pediu uma palavra, e era apenas uma pessoa que viria, mas a palavra que Deus falou viriam 2 varões. E ele ficou sem entender, porque ele disse, não, mas eu marquei Deus com uma pessoa só. E quando chegou aqui, para surpresa dele, estava essa pessoa e eu. Porque a outra pessoa me chamou como testemunha para a reunião. Né? Então, o pastor depois me falou, né, a gente conversando, ele disse, olha, Neto, foi uma coisa incrível ali, porque eu orei antes e a palavra indicava 2 pessoas no encontro, mas eu tinha marcado o encontro apenas com uma, né? E a partir disso daí eu comecei a entender bastante essa forma de Deus falar com o pastor, porque já tinha acontecido comigo, mas eu achava que era coisa da minha cabeça também, porque às vezes a gente fica pensando, né, pastor? Então é uma forma e é bom quando você tem essa e tem outras também, como o pastor falou, mas não é algo que Deus fala assim com todas as pessoas, né? Há inclusive quem não goste, né? Sim. Eu já teve vezes né, Senhor, me dá uma direção, me dá uma palavra e não ter naquele momento, ou não entender também, já aconteceu, né? Mas o senhor lembra, né, pastor? O senhor lembra dessa? Sim, esse dia Muito forte. foi especial, porque essa pessoa marcou uma conversa comigo e eu estava muito apreensivo, né, do que seria essa conversa, e estava marcado para o dia posterior. E aí de noite eu fui orar e eu disse, Deus, eu estou muito preocupado com essa conversa, eu não sei o que vai ser dessa conversa, me dá uma direção, me dá uma palavra. Eu estava quase desesperado. E aí Deus me dá uma palavra em Atos, né? E a palavra dizia assim, bem assim, 2 varões estão aí e procuram indagar-te. Foi bem específico. Assim, E o texto diz assim, Tanto que ele não esqueceu. 2 varões vêm aí, procuram indagar-te, levanta e vai com eles, porque eu os enviei. Isso está lá em Atos, foi uma palavra que Deus deu para Pedro. E aí eu comento com a minha esposa, né, naquela noite, assim, mas o texto fala 2 varões. Só que o irmão que marcou comigo, ele não me disse que ia trazer ninguém, que ia ser uma conversa só entre nós. Bom, aí fui para a reunião. Quando eu cheguei aqui na igreja, esse irmão traz, junto com ele, o irmão Neto, né? E aí eu tive o entendimento, né, a resposta daquilo que Deus já havia falado para mim na noite anterior, que viriam 2 varões conversar comigo. Então são detalhes, às vezes são detalhes, e Deus às vezes nos responde com riqueza de detalhes. É maravilhoso. Muitas vezes a gente pede uma coisa grande, a gente espera algo grande, né? E é uma coisa pequena. Às vezes assim, no né? detalhe Deus está ali falando, Deus está ali dando o toque dele, e quando a gente entende é bom demais. Às vezes a gente não entende, mas quando a gente entende é muito bom. Maravilha. Ó, a próxima pergunta é de um cara que tá bem longe aqui da gente. É do Taveira.net. Olha aí. Ei, Netão, o que você Que aprontou será para que mim ele aí? mandou, hein? Então, o Neto pergunta o seguinte, né? Qual foi o período mais difícil da sua vida aqui, enquanto pastor, né? Aham. Bom, a gente, naturalmente, né, não só eu, todos os pastores passam por momentos difíceis, né, momentos de aperto. E eu poderia dizer vários, né? Um dos períodos mais difíceis que a gente teve foi até mesmo anterior aqui à chegada em Palmas, né? Quando a gente já tinha recebido a nomeação para chegar em Palmas, antes do findar do ano ali, a minha esposa, a Gisele, teve uma pneumonia, né? E no mesmo período, o Vinícius, o meu filho, o meu segundo filho, eu tenho 2 filhos, né? A Maria Eduarda e o Vinícius. O Vinícius, ele, com menos de 2 anos de idade, ele teve aquela doença H1N1, né? Que na época estava trazendo muitas mortes, especialmente no sul do Brasil. E a situação dele não estava boa, né? E a esposa com pneumonia. E assim, resumindo, a gente passou ali de outubro até
o Natal e a virada de ano internados ali, né, numa situação de internação em hospital. E em janeiro seria o nosso período de férias para fevereiro já tomar posse da igreja aqui em Palmas. Então, antes da nossa chegada, passamos um período muito complicado, muito complicado. Por muito pouco a gente não perde o Vinícius, mas a graça de Deus é grande e vimos a mão de Deus curar ele, restaurar ele, e isso assim, poucos dias antes da gente vir definitivamente para Palmas. Esse foi um período muito difícil da nossa vida, a vida ministerial, né? Teve outros, mas esse foi um período complicado. Mexer com a família e com os filhos, né? Eu não sou pai ainda, já sinto assim, imagina, né? Vocês já são pais. Aí tinha a questão da mudança, do afastamento da família de lá, né? Sim. Que também mexia muito, né? Teve. A minha mãe mesmo, no começo, ela relutava um pouco, né? Mais experiente também, eu acho que ela já vislumbrava assim, nossa, meu filho, meus netos, né? Minha nora estão indo para o outro lado do Brasil e será que vão voltar? Então, acho que a minha mãe já visualizava isso, né? A família toda. Então, quando houve esse chamado para vir para Palmas, para a família isso foi um certo baque, né? E Deus, só que assim, Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso que ele foi encontrando as maneiras de poder ministrar na vida da família, para que a família pudesse também compreender que não se tratava de uma decisão da nossa própria vontade, né? Mas que se tratava de um propósito de Deus. Ele mesmo foi ministrando isso na vida da família, para que a família pudesse compreender, né, que a nossa vinda para cá era debaixo de um propósito mesmo, né? Mas no começo não foi fácil. A minha mãe, quando ela se deu por conta que a gente estava se preparando para vir, né, foram momentos difíceis, né? Minha mãe veio junto, ficou aqui mais de 40 dias com a gente, mas depois ela precisou retornar, enfim, né? E hoje a família já está aceitando melhor, né? O fato da gente ter abraçado o Tocantins e o Tocantins abraçou a gente também, graças a Deus. Já conseguiu trazer uns para cá também, né? Já aí depois já estamos trazendo parte da família, né? Se Deus quiser, vamos trazer o restante. Amém. Irmãos, a produção aqui está avisando para a gente, né, que nosso tempo esgotou, mas a gente vai continuar essa conversa aqui na parte 2. Então, continua acompanhando aí a gente, tá? Que na parte 2 a gente vai continuar com as perguntas aí enviadas por vocês aqui para o pastor. Desde já agradeço, pastor, aqui a sua vinda. Obrigado também, Neto, aqui pelos comentários. E você que ficou até o final, muito obrigado também. Curte aí, compartilha, comenta bastante, tá? E é isso aí, um abraço, fique com Deus.